Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão especial no âmbito da iniciativa da SIC Notícias, em colaboração com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que visa dar resposta à pergunta: o que Portugal precisa para crescer? Apesar da globalização e da revolução nas tecnologias de informação, a posição geográfica dos países continua a ser um fator de peso para o investimento e, nesse aspecto, Portugal assume uma posição periférica e nem mesmo as regiões que concentram mais recursos conseguem acompanhar o crescimento médio dos países da União Europeia. Olhamos, por isso, para a competitividade do nosso país, em termos de infraestruturas, das instituições e dos recursos, tentando perceber se o país tem capacidade para ter a chamada região estrela, que atraia investidores e talento de todo o mundo. O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos aponta as economias de aglomeração como um caminho para a mudança de paradigma, com regiões especiais com capacidade de influenciar o crescimento do país como um todo. Nas últimas décadas, o país apostou fortemente na rodovia. Quilómetros de autoestrada passaram a ligar mais depressa o norte e o sul, mas não alteraram a distância que separa Portugal dos mercados do centro da Europa. Por força da massificação do turismo e da abertura das rotas internacionais, aumentou de forma significativa o número de aviões que chegam e partem dos aeroportos nacionais. Mas há mais de 50 anos que está por resolver o problema estrutural do aeroporto de Lisboa. Investiu-se nos portos, que nos últimos anos aumentaram de forma significativa a capacidade operativa, mas em contrapartida abandonou-se a ferrovia, apontada como motor de desenvolvimento do transporte de pessoas e mercadorias no país e na sua ligação à Europa. O estado da ferrovia e das infraestruturas que nos ligam aos mercados europeus reforçam a posição de Portugal como país periférico. Portugal precisa ter sistemas de infraestruturas, portos, aeroportos, ferrovia, com níveis de eficiência muito superiores aos congéneres europeus e níveis de custo mais baixos, para que de alguma forma este posicionamento geográfico não seja uma desvantagem competitiva e consigamos com isso alavancar o desenvolvimento económico nas áreas metropolitanas. O retrato social e económico do país espelha a divisão cada vez mais acentuada entre o litoral e o interior. As tão faladas assimetrias regionais resultaram da concentração de recursos, infraestruturas e mão de obra qualificada em algumas regiões, sobretudo do litoral. Os concelhos predominantemente urbanos representam assim quase 90% do emprego total e do valor acrescentado das empresas não financeiras. Mas apesar dos recursos, nenhuma dessas regiões mais ricas tem acompanhado de forma sustentada o crescimento médio europeu. Num país com recursos limitados é preciso fazer escolhas. E Portugal tem hoje uma elevada concentração de população, de empresas e de emprego em toda a fachada atlântica que se situa entre Setúbal, ou Sines, até Viana do Castelo. É aqui nesta fachada que está concentrada a maior parte da população e a maior parte do emprego. No entanto, esta fachada atlântica não é um território coeso. Quando olhamos, por exemplo, para o caso de Espanha, uma ligação ferroviária entre Madrid e Barcelona é mais rápida e mais barata do que a ligação ferroviária que existe hoje entre Porto e Lisboa, pese embora no caso espanhol a distância seja mais do dobro daquilo que é a distância entre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Isso, de alguma forma, compartimenta este território e cria um obstáculo à criação de uma verdadeira região metropolitana. Perante esta realidade, uma das questões estratégicas que se coloca é saber se Portugal deve apostar numa região especial, ou seja, numa região estrela, que atraia mais investidores e mão de obra qualificada de todo o mundo. Portugal tem potencial para ter uma região estrela, uma região capaz de competir a nível internacional, isto é, uma região que se desenvolve não à custa dos territórios imediatamente adjacentes, mas sobretudo à custa de uma crescente concorrência internacional por investimento e por localização de empresas. Essa região em Portugal é esta fachada atlântica, desde Setúbal até Viana do Castelo, onde se concentram 2/3 da população. E poderemos pensar de que forma é que esta
a criação desta mega-região não vai, de alguma forma, agravar as assimetrias regionais que existem em Portugal. Mas esta é uma característica das regiões estrela, é que o seu crescimento é feito, sobretudo, pela capacidade que têm de se integrar nas cadeias de valor globais e, com o seu desenvolvimento, poderem arrastar o desenvolvimento das regiões mais periféricas, das regiões mais interiores. Parte do sucesso do desenvolvimento económico de Portugal passa por criar condições para a formação e o desenvolvimento desta região estrela. Portugal é um dos países mais centralizados da OCDE. Para ajustar os fatores de competitividade das regiões, é necessário rever modelos de organização e governação do território. Portugal é, de facto, um país muito centralizado e isso traduz-se em tempos de decisão muito lentos e num maior afastamento relativamente àquilo que são as necessidades específicas de cada território. Por outro lado, os ciclos de decisão no setor das infraestruturas e do território têm sido excessivamente marcados por ciclos políticos. O planeamento das infraestruturas tem um ciclo de vida muito longo, que ultrapassa muito o tempo de uma legislatura e a excessiva alternância do ponto de vista da decisão pública em torno dos grandes temas das infraestruturas tem conduzido a uma incapacidade do país de planear a médio e a longo prazo e em com isso melhorar de forma significativa a eficiência dos seus sistemas de infraestruturas. O grande desafio do país será, pois, adquirir capacidades para saber diagnosticar, avaliar e responder com flexibilidade e rapidez às necessidades dos diferentes territórios. E são nossos convidados desta emissão especial: Carlos Oliveira Cruz, professor do Instituto Superior Técnico; Joana Branco, diretora executiva da Biocant, Parque de Ciência e Tecnologia para a Biotecnologia e Ciências da Vida; também Pedro Brinca, professor na Nova Business School; e Mico Mineiro, Country Manager da empresa têxtil Twintex. Boa noite a todos. Obrigada desde já pela vossa presença. Professor Pedro Brinca, começo por si, por lhe perguntar se de facto nós temos condições para ter uma região estrela e se isso seria uma coisa benéfica para a nossa mudança de paradigma económico e para um maior crescimento. Vamos lá ver. Primeiro, o que é uma região estrela, não é? Nós, quando pensamos na razão pelas quais existem cidades, estamos a falar de economias, aquilo que se fala na gíria técnica, economias de aglomeração. Estamos a falar de concentração de capital, de conhecimento, de talento, de saber fazer, de tecnologia, de infraestruturas, de acessos internacionais, que criam sinergias, que criam condições para que as empresas sejam mais competitivas, consigam criar novos produtos, consigam atingir mercados mais distantes e escoar os seus produtos e criar mais valor acrescentado. No fundo, é esta a ideia do que é criar regiões estrelas, sejam elas uma cidade ou sejam elas uma verdadeira região. Portugal é um país relativamente pequeno. Ainda antes de entrar aqui para o estúdio estávamos a falar precisamente sobre o facto de que há regiões estrela, que é um tema muito quente no âmbito da literatura económica, que são tão grandes como Portugal inteiro e que se calhar faria sentido olhar talvez para Portugal como uma região estrela ou com a ambição de que se tornasse uma região estrela todo o território e não apenas uma parte dele, mas o que é um facto é que os recursos que são precisos investir para criar essas condições são escassos e não são infinitos. E existe uma característica da nossa distribuição de infraestruturas, de recursos, de talento, de capacidade de investigação, capacidade de inovação, que é uma grande concentração numa região que são sensivelmente 6 NUTs, temos 25 NUTs 3 em Portugal, mas 6 delas, Ave, Lisboa, Coimbra, Porto, Aveiro e mais uma ou duas, concentram a maioria, 90% das instituições de excelência na parte da investigação e desenvolvimento, a maioria das empresas que consegue ser competitiva, fazer investigação e criação de valor e exportar para fora, e é nesse sentido que a capacidade que Portugal tem de afirmar pelo menos essa zona como uma região estrela é muito assente na capacidade que nós tivermos, através de investimentos em infraestruturas, fala-se e a tornar muito, mais pequena. Na realidade fala-se muito de Lisboa e do Porto, não é? Como concentrando aqui também muito da nossa economia, mas a verdade é que não são essas regiões também que têm peso no nosso crescimento económico. Não são só.
Aliás, Lisboa até tem tido um desempenho bastante medíocre. Se nós pensarmos que no ano 2000 Lisboa tinha sensivelmente 120% do rendimento médio comunitário, tem estado muito em voga até a comparação com a Roménia, não é? Da evolução dos PIBs desde 2000. No caso de Lisboa tinha 120% do rendimento médio comunitário em 2000, em 2019 já estava próximo dos 100%. Lisboa tem sido sistematicamente, de facto, uma região que não tem conseguido, tem que ser o motor da economia portuguesa em certa medida, representa quase 40% da riqueza que é criada no país, mas a falta de dinamismo, a falta de capacidade de se reinventar, de criar valor, de se afirmar, de se reinventar, tem contribuído também para este abrandamento económico que estamos tendo. O que é que nos falta para ter uma região estrela? Uma questão importante tem a ver precisamente com as dinâmicas de investimento público. O que sabemos é que na década desde 2010 a questão do investimento público em Portugal não foi suficiente sequer para manter as infraestruturas que existem e evitar que elas se depreciem. Isso realmente é uma questão fundamental. Mas não só. Há outras questões que são importantes. Na questão, por exemplo, nós falamos que 90% das instituições de ensino superior estão nestas regiões, não é? Repare que o Imperial College em Londres, uma instituição, recebe tanto de financiamento público como toda a rede de sistema de ensino superior em Portugal. Nós estamos realmente a competir nos mercados internacionais com armas que são bastante E hoje não há dúvida que, de facto, tem que ser feita essa interligação entre a economia e o conhecimento. E vamos seguramente ter oportunidade, talvez mais tarde no debate, para falar. Temos bons exemplos que se espera que se possam reproduzir e multiplicar de cooperação entre ensino superior, investigação e mundo empresarial, que nos permite, de facto, em algumas áreas muito específicas, lá está, o desejável será que isso se expanda, que esses bons exemplos se repitam, mas que são bons exemplos de que Portugal pode ser competitivo, pode competir nos mercados internacionais, não há nenhuma maldição para Portugal, é preciso fazer as coisas bem. Professor Carlos Oliveira Cruz, nós temos condições de facto para essa região estrela, ou seja, quando olhamos para, em termos de coesão territorial, em termos de infraestruturas, em termos de ligações aeroportuárias, ferroviárias, marítimas, temos estas condições reunidas? Eu acho que nós temos estas condições naturalmente, tendo em conta o nosso posicionamento geográfico, acho que não soubemos tirar partido até o momento dessas condições. E, naturalmente que há um conjunto de fatores que influem neste débil crescimento económico que Portugal tem registrado nos últimos 20 anos. Portugal teve ali um período de facto de grande crescimento económico nos anos 70, 80, 90 e a partir de 2000 até agora tem tido de facto um mau desempenho económico. E uma das dimensões é precisamente a dificuldade que tivemos ou a nossa aposta errada ao nível das infraestruturas e desta procura de uma coesão territorial. Portugal tem um portfólio de infraestruturas muito desequilibrado. Fez uma aposta muito grande durante as décadas desde o final da década de 80 até cerca de 2008, 2009, antes da crise financeira, onde, permita-me a expressão, colocamos os ovos todos no mesmo cesto. Fizemos um grande desenvolvimento da nossa rede rodoviária e tivemos uma política de infraestruturas muito virada para a nossa visão interna, muito virada para o próprio país. E esta política passou por desenvolver uma rede de autoestradas por todo o país. Nós temos uma densidade de autoestradas que é o dobro da média da densidade de autoestradas supostamente para ligar ao interior também, não é? E esse é precisamente o ponto. O litoral e o interior, mas no fundo acabaram por não surtir o efeito, pelo menos que era desejado também. Neste plano de desenvolvimento, neste plano nacional rodoviário, o principal objetivo deste plano era aumentar a coesão territorial e assegurar o desenvolvimento económico do país. Nós não temos nenhuma evidência que o desenvolvimento desta rede de autoestradas, que tem um custo muito significativo para o país, basta pensar que nós temos pagamentos só em parcerias público-privadas de cerca de 1.000 milhões de euros por ano que pagamos aos concessionários pela construção e pela manutenção desta rede de autoestradas, mas, como dizia, não temos nenhuma evidência que esta nossa aposta que se traduziu, de facto, numa melhoria da coesão territorial, e dois, que contribuiu, de facto, para alavancar o desenvolvimento económico das regiões interiores. Há alguns fatores que, de alguma forma, ou alguma alteração de política que conduziu a isso. Basta pensar, por exemplo, que desenvolvemos as chamadas SCUT, estradas sem custos para o utilizador, e que depois invertemos esse pressuposto e introduzimos portagens, portanto, em zonas de baixa densidade, já débeis do ponto de vista económico, e ainda introduzimos esse custo, mas todo o desenvolvimento de infraestruturas foi muito virado para a rede de estradas. Onde é que falhamos do ponto de vista da aposta? Num tema que é, enfim, por demais atual e debatido, que é o das infraestruturas aeroportuárias, o caso do novo aeroporto de Lisboa. É um investimento com uma história de 52 anos. É hoje um obstáculo ao desenvolvimento do turismo, a falta de capacidade do sistema aeroportuário em Lisboa. Falhamos na ferrovia. Temos, de facto, uma rede ferroviária
que é menos de metade da densidade média da rede ferroviária na União Europeia. Para termos uma ideia, normalmente os países têm mais quilómetros de ferrovia na Europa do que têm quilómetros de autoestrada por milhão de habitantes. Em Portugal nós temos muito mais rodovia do que temos ferrovia por milhão de habitantes. E isso foi, de facto, tem ligação com a própria Europa, não é? Com Espanha também. Até a ligação com a própria Europa, com Espanha e mesmo do ponto de vista da nossa ligação interna. Porque, reparo, hoje a nossa linha estruturante, que é a linha Lisboa-Porto, é uma linha sem capacidade, nós não conseguimos colocar mais comboios e que tem os mesmos tempos de viagem que existiam no início da década de 80. Repare, num período de mais de 40 anos, não fomos capazes de melhorar os tempos de ligação entre Lisboa e Porto. E há outro setor também onde continuamos a ter constrangimentos, que é no setor portuário. Pese embora o desenvolvimento que foi feito nos portos, muito à custa de investimento privado dos próprios concessionários portuários, temos nos portos debilidades ao nível das ligações ao Interland. Por exemplo, esta ligação ferroviária do Porto de Sines à Espanha, que está agora em construção, mas também nos outros portos, em Leixões e em Aveiro, temos dificuldades de ligação dos portos com o Interland e no caso de Leixões temos, de facto, um problema de capacidade. Isto é, embora pensemos muitas vezes que Portugal, do ponto de vista de infraestruturas, tem as infraestruturas, fez um grande investimento, é um país muito bem infraestruturado, a verdade é que esse nível de desenvolvimento das infraestruturas não é simétrico. E isso impossibilita esta criação de desejada região estrela? Impossibilita porque, como dizia o Pedro São Vinca, condições essenciais. São. Estas economias de aglomeração que estão por trás da ideia das regiões estrela vivem da proximidade física. E este é um aspecto muito curioso porque tenderíamos a pensar que com o advento das tecnologias, da digitalização, do teletrabalho, que a localização seria menos importante. Não é o que está a acontecer. Aliás, nós temos hoje cerca de 56% da população mundial que vive em áreas urbanas e esperamos que em 2050 haja 70% da população a viver em áreas urbanas. Portanto, este fenómeno de densificação das áreas é algo que está de facto a acontecer. E nas regiões estrela o que precisamos é de proximidade. E esta proximidade em Portugal não existe, porque esta proximidade, de facto, não fomos capazes de melhorar significativamente estes tempos de viagem e garantir que as cidades estão mais próximas, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista temporal. Joana Branco, de facto, quando falamos da Biocante, portanto, um parque de ciência e tecnologia que está localizado em Cantanhede, no distrito de Coimbra, quais é que são as vantagens e as desvantagens que encontra por estar em Coimbra? Porque estamos a falar de uma das regiões também com maior aposta também na investigação científica e um polo importante. Nesse ponto de vista, terá as suas vantagens. Porquê a escolha e quais é que são os fatores que considera mais relevantes para o desenvolvimento desta chamada economia de aglomeração? Ora bem, a decisão de Cantanhede, eu acho que é impossível não falar sobre isto, tem a ver com uma visão e com uma vontade de fazer acontecer. Portanto, houve um município com uma vontade de criar algo diferenciador na região, uma ligação muito próxima às universidades, e em concreto à Universidade de Coimbra, que tinha então os interlocutores para fazer acontecer e que percebeu que a biotecnologia seria um setor de futuro e no qual havia condições para fazer crescer a região, e depois também uma vontade política, neste caso, do próprio município, de querer apostar no desenvolvimento desta região. É óbvio que, sendo fora dos grandes centros urbanos e das localizações óbvias, nem sempre o percurso é fácil, mas, por outro lado, também permitiu um investimento no desenvolvimento do projeto, que se calhar não teria acontecido se o Biocante tivesse nascido dentro dos grandes centros urbanos onde acontecem outras iniciativas. É óbvio que estar fora dos centros urbanos também traz outras dificuldades. A acessibilidade, apesar de termos várias autoestradas a cruzar em Cantanhede, esta questão da ferrovia é relevante, até no contexto de Cantanhede, mas por estar fora dos centros urbanos, se calhar também não tivemos o reconhecimento nacional do que está de facto instalado, do potencial e naquilo que já tem feito para atrair para a região talento e investimento.
porque é isso que tem sido feito ao longo destes anos e se calhar a nível da região centro sempre houve uma grande proximidade e um grande apoio das entidades regionais, nomeadamente da CCDR, mas a nível nacional ainda não há esse reconhecimento, o que, portanto, muitas vezes dificulta o processo. E se calhar se formos a ver, e muitas vezes falamos da fuga dos cérebros e da fuga de talento que registamos, e ali na região centro a existência deste tipo de ecossistema tem sido, certamente, um dos fatores a contrariar esta fuga de talento que tantas vezes apontamos. E, no fundo, é isso mesmo que se pretende quando falamos de uma região estrela também, e deste tipo de apostas, é que acaba por alavancar não só aquele local, mas também toda a região. E isso sente-se de facto. Exatamente. Eu acho que foi possível trazer para aquela região um conjunto de investigadores, um conjunto de entidades de investimento que de outra maneira não iriam para lá. Apesar e falávamos aqui há pouco, a questão de definir esta região estrela é algo que eu gostava que fosse trabalhado com algum cuidado, porque para nos podermos afirmar na Europa e no mundo inteiro, precisamos de uma massa crítica e que se individualizarmos as regiões no país, não a vamos conseguir atingir e, portanto... Tem que se pensar de uma forma mais global. Exatamente, e tem que haver uma estratégia concertada. Naturalmente vão emergir áreas de especialização um pouco por todo o país, mas importa que pensemos no território como um todo, com uma estratégia que está articulada. E aí sim conseguimos ter essa dimensão que nos permita alavancar o bom que há no país. A Joana, no caso de Cantanhede, do distrito de Coimbra, ora Mico Mineiro, a Twintex que se fixa no Fundão, ora uma região mais lá para cima, portanto mais distante. Também qual é a experiência da Twintex? Que dificuldades é que encontra e se considera que a região onde está, no Fundão, se é uma região competitiva e que acaba também por se tornar competitiva com essa aposta e esse investimento? Para nos situarmos, a Twintex é uma empresa de produção de vestuário exterior, de senhora e homem, dedicada 100% ao mercado internacional. Nós não temos clientes em Portugal há mais de 20 anos e que conseguimos orgulhosamente produzir do interior de Portugal para alguma das melhores marcas do mundo. Mas tendo a oportunidade de estar aqui presente neste plantel, não seria correto da nossa parte não defendermos a nossa região. A Twintex está inserida na região da Beira Baixa, que nós podemos delinear de uma forma clara para bom entendimento entre a Guarda e Castelo Branco e temos inúmeras vantagens neste eixo. A Guarda, por exemplo, está num ponto fulcral de comunicação com Vilar Formoso, com Espanha, tem uma posição geográfica com vantagens únicas, existe também um enormíssimo cluster de logística do frio, talvez resultante da posição que a cidade da Guarda tem, passando, claro, pela Covilhã, a Covilhã que já é a região da Estrela, da Serra da Estrela. Por isso, quando nós falamos em região Estrela, nós já temos uma em Portugal. Como o próprio nome indica, não é? Temos uma em Portugal, que é uma região que tem um turismo de montanha e termal ao nível dos melhores do mundo, ao nível dos melhores players do mundo, podemos encontrá-los no interior de Portugal. Temos também na Covilhã, a terra dos lanifícios, algumas das mais robustas empresas têxteis da Europa, das mais modernizadas, das mais rentáveis, benchmarks verdadeiros para o têxtil mundial. Temos no Fundão o fenómeno agrícola que é a cereja do Fundão, uma marca conhecidíssima que o município teve a ambição de lançar e com sucesso junto dos mercados nacionais e de uma costa espanhola que visita na altura da cereja a cidade. O Fundão é também referência, imagine-se, por programação digital. Tem um dos maiores hubs de programação do nosso país, acolhe já cerca de 2.000 engenheiros informáticos na cidade. Tem também
um cluster super importante de polimento de peças metálicas que nós vemos na melhor relojoaria do mundo, nas carteiras de luxo que nós vemos as marcas que todas as senhoras ambicionam ter. Grande parte dessas peças são desenvolvidas e polidas na cidade do Fundão. E tem também a Twin Tex, não podíamos deixar de fazer essa possibilidade. E chegando até Castelo Branco, podemos considerar Castelo Branco já Alto Alentejo. Por isso é uma região que tem... Considera que é uma região com essa capacidade de se assumir como uma região estrela? Ou que dificuldades é que encontra em termos de competitividade? Eu tinha aqui nos meus apontamentos, no último apontamento, para terminar, para resumir o raciocínio, dizendo que era uma região com boas acessibilidades, embora com elevados custos, como o professor Carlos referiu acerca das portagens. Eu não me esqueci da sua pergunta, eu não queria alongar nas portagens porque tivemos o privilégio do Carlos ser bastante claro no problema que as SCUTs que foram criadas, atenção, financiadas pela Comunidade Europeia, não pelo Estado português, pela Comunidade Europeia, para que fossem isentas de custos para o utilizador, e nós vamos da Covilhã ao Fundão, andamos 6 km na autoestrada e pagamos portagem. Acho que isto não dinamiza a coesão. E essa é das maiores dificuldades, as infraestruturas das nossas estradas. Sem dúvida que é. Todos nós queremos um Portugal forte, um Portugal equilibrado. Se nós no interior não temos aeroportos, não temos acesso à arte, se a cidade do Fundão encerrou o hospital e as pessoas têm que ir ao centro hospitalar Cova da Beira, na Covilhã, faz sentido pagarem portagem para não terem aqui na Nacional e a autoestrada está à mão de toda a gente. As portagens tornaram-se uma arma de arremesso político. Porque o governo muda e quem está na oposição é sempre contra as portagens. E o governo volta a mudar e quem vem para a oposição continua contra as portagens. Mas depois não há decisão de deixar de existir. É uma pena não enfrentarmos a seriedade deste assunto para as populações do interior com a seriedade que ele merece. E não ser uma arma de arremesso para que eu possa, de facto criticar. Portanto, esse é o maior fator de dificuldade competitiva para fazer uma região estrela como é o caso do Fundo. Sim, da forma que nós vemos, nós achamos que Portugal, no seu todo, e foi referido no início do debate, com a dimensão que tem, se calhar com o planeamento certo e não com uma alteração de estratégia permanente a que nós assistimos em vários ciclos governativos, se calhar Portugal tem condições para ser uma região estrela enquanto um todo. E nós, na nossa região, não fazemos questão de ser uma região estrela. Nós gostávamos de ser, sim, um forte apoio a que Portugal fosse uma região estrela. E darmos o nosso contributo para que isso pudesse acontecer. E essa seria, de facto, a maior ambição. A maior ambição. Pedro Brica, precisamente o que é que falta para que, quando olhamos, lá está, queremos ter uma mudança de paradigma económico, queremos ter regiões estrela e afirmarmos nesse aspecto, mas depois temos estas dificuldades que às vezes nos parecem tão básicas, não é? Como é o caso das acessibilidades. O que é que nos falta fazer e também de que forma é que, apostando e tendo estas regiões estrela, elas alavancam também a restante economia nacional? Bem, em primeiro lugar, começar por uma coisa que acabou de referir, que tem a ver com a instabilidade governativa. A Irlanda, obviamente, é um país com muitas idiosincrasias e difícil comparação, porque, pronto, pouco mais é que às vezes um paraíso fiscal, mas tem uma coisa importante nos anos 90, um conjunto de partidos daqueles que se chama tipicamente o arco da governação, conseguiram criar um conjunto de medidas para a economia que ofereceram estabilidade fiscal, regulamentar, a um período alargado. Conseguiram fazer esse pacto de regime. E já nem estamos a falar de diferenças de níveis médios de fiscalidade. Estamos a falar, por exemplo, apenas delas se manterem, que foi precisamente a queixa que estava aqui a ser referenciada. Só o facto de haver esse colapso da incerteza foi um fortíssimo fator de crescimento para a Irlanda. Porque não existe nada mais nocivo para um investidor que a incerteza regulamentar. Eles fazem um plano de negócio, um plano de investimento, um plano de entrar num determinado mercado e que depois, em 2 ou 3 anos, muda tudo e de repente a lógica que sustentava a realização daquele investimento desapareceu. Por exemplo, esse seria de facto uma dimensão que poderia alavancar de forma fundamental esse crescimento. Na questão das regiões estrela, obviamente, que foi como dissemos ao princípio, Portugal é pequeno, não é? É um país relativamente pequeno, há regiões estrela que são maiores que Portugal. A questão aqui do foco nas tais 6 minutos que nós estávamos aqui a falar tem a ver com a escassez da capacidade que o país tem de realizar investimentos infraestruturantes. Perdoem-me a invenção da palavra, não é? Obviamente que adorávamos ter um TGV para Covilhão para exportar os tecidos que fabrica e trazê-los, lançá-los para a Europa e trazer para Lisboa. Obviamente que, estando
imaginemos, pensemos nas empresas exportadoras, daquelas com grande capacidade de criação de valor, que fazem investigação e desenvolvimento, que criam valor, não é? Criam produtos. São cerca de 1.209 em Portugal que têm pelo menos uma pessoa a trabalhar a tempo inteiro em investigação e desenvolvimento. E elas estão quase todas nestas região 6. Temos aqui duas honrosas, quer dizer, no seu caso também está nesta região estrela. No seu caso não, mas temos aqui uma honrosa exceção, não é? Mas elas estão maioritariamente nestas regiões. Em termos de lógica de retorno no investimento, havendo os recursos sendo escassos, aproximar estas regiões são o fator fundamental para criar sinergias, para que a empresa da Joana possa, de facto, sei lá, numa reunião, depois do trabalho, num jantar, poderem falar dos produtos que estão a desenvolver. Se calhar uma empresa que está ao lado também produz num setor complementar, também houve essa conversa, fica entusiasmada, dessa conversa sai um novo produto, sai uma nova ideia de negócio, cria-se valor e avança-se o país. Carlos Oliveira Cruz, de facto, que ferramentas seriam necessárias e podem ser utilizados e que instrumentos podem ser utilizados para se garantir este equilíbrio entre regiões estrelas e as economias de aglomeração e a coesão territorial do país? Eu acho que há vários instrumentos, mas eu vou pegar num exemplo muito concreto e que Filipe introduziu e bem neste debate, que é esta dificuldade que as empresas, por exemplo, do Fundo Onde têm com a introdução de portagens nas estradas. Eu recordo que a justificação para desenvolvimentos a rede rodoviária que existe hoje no país e que é uma rede, vamos dizer, geograficamente bem distribuída e equilibrada, portanto, há uma concentração maior de autoestradas no litoral, mas por todas as regiões do interior podemos aceder às capitais de distrito por autoestrada. É hoje, na minha opinião, um dos principais fatores de desigualdade no território. Isto porque nós levamos as estradas, de facto, a todas as regiões do país, mas isso o que conduziu nestes últimos 20 anos, a dinâmica que introduziu foi, de alguma forma, haver aqui uma competição entre as áreas mais litorais e as áreas metropolitanas e as regiões do interior. Isto é, houve um esvaziamento das regiões do interior, quer do ponto de vista de população, quer do ponto de vista de emprego, para as áreas metropolitanas. E esta instabilidade política, por exemplo, em torno da introdução de portagens, veio agravar esse desequilíbrio. Basta dizer que, por exemplo, em Portugal, 70% dos troços com menos de 10 mil veículos por dia, isto é, 70% dos troços de autoestrada com muito pouco tráfego, têm portagem. Onde é que são estes troços? São nas Beiras, são em Trás-os-Montes, são no Alentejo. É no interior do país. No interior do país. Apenas nas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, 80% dos troços com mais de 60 mil veículos por dia, isto é, 80% dos troços de autoestrada que estão congestionados, não têm portagem. Portanto, nós nas regiões onde... Não há vontade política de desenvolver o interior? É isso? Pode-se tirar essa lição quando vemos assim... quando vemos essa realidade? Eu acho que tem havido... não temos feito escolhas, como dizia o Pedro Brinco. O país tem que fazer escolhas e temos que perceber, por exemplo, para estimular a empresa de Filipe e outras empresas localizadas no interior, nós precisamos perceber o que é que são fatores críticos de desenvolvimento para estas empresas. Seguramente que dar acessibilidades numa década para na década a seguir introduzir portagens e aumentar os custos de contexto não é uma estratégia. Isto nem de alguma forma desincentiva o investimento e desincentiva os próprios planos de negócios das empresas. E, portanto, precisamos ter uma visão clara de qual é que é a estratégia. Eu gostava também só de dar um passo atrás para, de alguma forma, clarificar que esta região, a ideia da região estrela, não é, de alguma forma, não deve ser introduzida como uma competição com as outras regiões do país. Pelo contrário. A ideia é o contrário. É o contrário. Isso tem sido o que tem acontecido nos últimos 30 anos. Tem sido, de facto, assistimos a uma concentração da população do interior para o litoral, da população, do emprego. E a ideia das regiões estrela é exatamente o contrário. Elas, pelo seu desenvolvimento, que, devido às economias da aglomeração, é muito maior do que a soma das partes, induzirem nas regiões adjacentes esse mesmo desenvolvimento. Lisboa, Porto, Coimbra, Cantanhede, Leiria não devem estar a disputar investimento de Castelo Branco ou de Évora ou de Bragança. Têm que disputar um investimento que hoje está a olhar para Madrid, está a olhar para Paris, está a olhar para Frankfurt. Esta deve ser a estratégia. Uma região acaba por puxar a outra e é esse o objetivo quando falamos de economia e de aglomeração. Deve ser exatamente esse o objetivo, até porque, como dizíamos neste debate, Portugal é um país pequeno, é um país onde já existe de facto alguma especialização territorial, portanto nós já conseguimos encontrar diferentes clusters. Cantanhede é um exemplo interessantíssimo de facto na área da biotecnologia, mas encontramos ao longo de todos os países, ao longo de todo o país, diferentes regiões com diferentes clusters. Precisamos ter uma estratégia do ponto de vista do investimento que fazemos em infraestruturas, de qual é que é o investimento que precisamos de fazer,
que vai potenciar o crescimento económico e vai potenciar a produtividade. E aqui precisamos de uma visão mais fina e mais cuidada do que simplesmente olhar para o país como se fosse plano e distribuir as redes de infraestruturas pelo país todo. E era isso que dizia o Pedro Brinca. De facto, se temos poucos recursos, precisamos de identificar quais é que são os investimentos. E repare, Portugal já não está na década de 80, em que o seu nível de infraestruturação era tão baixo que qualquer investimento era um investimento reprodutivo. Portugal hoje tem que ser muito seletivo nos investimentos que faz. E esses investimentos, precisamos olhar para eles sempre nesta perspectiva. E isto deve ser o desígnio, que é de que forma é que conseguimos eliminar os constrangimentos que existem hoje à economia, que existem hoje às empresas, para potenciarmos esse desenvolvimento. E nós acreditamos, de alguma forma, e foi um trabalho que foi aprofundado neste estudo da Fundação, acreditamos que, de alguma forma, o investimento na melhoria da acessibilidade em toda esta faixa litoral, sobretudo em infraestruturas não rodoviárias, sobretudo o investimento em portos, nos aeroportos e na ferrovia, é essencial para encolher não só esta região, mas todo o país. Joana Branco, condições essenciais, e pergunto-lhe também se aqui o papel das autarquias também, e do poder local também acaba por ser determinante para a aposta neste tipo de investimento. O poder local, e falando concretamente do Biocanto, foi determinante numa fase inicial. Mas o projeto que se desenvolve em Cantanhede é à escala nacional. Aliás, nós hoje em dia temos mais de 40 empresas no parque, 20% já são empresas estrangeiras. E, portanto, nós, quando promovemos a biotecnologia, promovemos as empresas do parque, mas falamos, acima de tudo, de um cluster nacional. E, portanto, temos que passar essa barreira geográfica e promover o país como um todo. E, portanto, por isso é que, num primeiro momento, esta vontade de querer fazer é muito importante, vindo da localidade, em concreto, mas depois temos que passar por outra escala, até porque neste momento o cluster que está em Cantanhede, que desde um primeiro momento se afirmou pela qualidade das infraestruturas especializadas para esse setor da biotecnologia que tem tantas especificidades, hoje em dia evolui para acolher empresas mais maduras, para empresas que estejam a uma escala industrial. E temos um exemplo claro disso, foi o facto de termos conseguido, há uns anos, atrair para Cantanhede o polo europeu de uma empresa canadiana que trabalha na área da cannabis medicinal. E, portanto, foi escolhido o parque pelo contexto que havia. Um polo com ligação forte à universidade, portanto, nesta ótica de transferência de tecnologia e de crescimento sustentado com base no conhecimento, que é esse, no fundo, o mote do parque, criar valor a partir do conhecimento, e, portanto, aqui começa-se a extravasar, obviamente, uma região e fala-se, acima de tudo, de uma biotecnologia nacional, e aqui em Cantanhede, que estará no futuro mais centrada nesta área da industrialização. E esse é o objetivo nacional, sem sombra de dúvida. Mico Mineiro, também para terminarmos, já falámos aqui da questão das estradas e das infraestruturas, que condições seriam urgentes para que, de facto, possamos apostar em regiões estrela? Mas, novamente, concordo com o Carlos e com a Joana. É importante nós deixarmos as capitais europeias lutar entre si pelos negócios que são das capitais europeias e promover de facto, no interior as condições necessárias para acolher alguns negócios. Nós sabemos que no interior do país temos oportunidades imobiliárias a um custo completamente diferente das capitais europeias e das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Temos condições, no caso da Covilhã, Universidade da Beira Interior, tem um centro de desenvolvimento e de investigação fortíssimo, temos condições para acolher tudo o que seja centros de estudo, temos o Fundão à Prova, que podemos acolher as empresas do cálculo que não tinham qualquer tipo de tradição na nossa região e são agora bem-sucedidas, e acho que se partir um pouco da vontade política de, em vez de proporcionarmos apenas em cidades do litoral as condições necessárias para acolher qualquer investimento que venha do estrangeiro, a não ser que tenha uma necessidade específica de estar situado perto de um porto ou de uma zona marítima, mas que possa estar numa zona de montanha, se o país começar a promover o interior de igual forma... Haver essa real vontade de aposta no interior. De igual forma que promove Oeiras, por exemplo, talvez tenhamos alguns resultados em breve.
Meus senhores, muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso debate e esta discussão sobre como criarmos as regiões estrela no nosso país, potenciando a economia nacional como um todo. Agradeço a vocês todos a vossa presença nesta iniciativa e nesta emissão especial. Voltamos em breve com mais um debate em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite.